Ano de 5.786, um novo ciclo de Torá se iniciou. A Torá foi aberta, desenrolada e enrolada novamente, marcando novos tempos. Parashat Bereshit, ela às vezes deixa o leitor com pouco tempo para seu estudo, visto que quando Simchat Torá cai próximo ao Shabat, não é dado ao leitor o devido tempo para fazer as aliot da Torá como devem ser feitas. E notório é que essa parashá ela é de difícil compreensão devido aos seus mistérios e às suas minúcias. Mas é devido ao indivíduo estudar essa Parashat Bereshit durante todo o ano, porque esse é o relato vivo da criação. Hashem, quando cria o mundo, Bereshit bara, no princípio ele cria. Constantemente Hashem cria a criação. Ele não criou a criação no passado, como um Deus que cria o mundo e deixa ele existir, mas ele constantemente está renovando a sua criação. Conforme conta no profeta Yeshayahu, Hashem Yotzer Or Uvori Chosher, ele cria a luz, forma a luz e cria as trevas. Num aspecto presente, não como quem criou e formou, mas quem cria e forma. Constantemente, Hashem ele refaz a sua criação e os indivíduos dela. Conforme dizemos na Brachá do Modeani, Modeani Lefanecha, agradeço perante ti, Deus vivo e existente, por teres desenvolvido minha alma com misericórdia. Grande é a tua fé. Anteriormente a essa dizemos Asher Yatzar et Adam Bechokmah, que forma o homem com Chokmah. Você cria, você forma o homem. Constantemente você reforma a sua estrutura. Em átomos, em moléculas, até mesmo onde o ser humano ainda não consegue compreender, Hashem ele tudo está mantendo, ele tudo está criando em segundo e milésimos de tempos. E assim se introduz a Parashat Bereshit, Bereshit bara Elokim, no princípio criou Deus os céus e também a terra. É essencial que possamos ter a ideia do que simplesmente diz o texto literal da Torá. E isso não vem através da nossa concepção limitada. Ah, eu acho que significa isso ou aquilo. De fato, a Torá ela possui 70 faces, diferentes formas de interpretações. Mas existem linhas de interpretação literal, linhas de interpretação mística, e elas vêm de uma origem já um pouco antiga, de sábios que já a descreveram. Então, não é simplesmente olhar para a Torá e querer interpretar o que eu quero, mas já existem comentaristas, já existem sábios que descreveram uma tradição oral que você dedicaria toda a sua vida. De fato, o indivíduo que se dedica pode receber coisas além das que foram dadas ao Moshe no Sinai, mas convém ele também a busca pelo que já foram descobertos pelos sábios e que ele mencione os seus nomes, para que os méritos sejam acrescidos e a Shekhinah esteja em Israel. Portanto, comentarás sobre a Parashat Bereshit, Bereshit bara, no princípio, com o Beit Reshit, com dois princípios. Hashem ele cria o mundo por dois motivos, pela Torá e por Israel. Conforme está escrito no Mishle, Hashem, ele me criou, Reshit Darko, como o princípio do seu caminho. Assim diz a sabedoria é a Torá. E também Israel é chamado de Reshit, o princípio dos caminhos de Hashem, o primogênito. E Rashi comenta algo interessante. Por que a gente tem esse livro de Bereshit? Por que a Torá não começou lá em Êxodos, no Sefer Shemot, quando está escrito: vocês vão fazer esse mês como princípio de mês, o mês de Aviv, o mês de Nissan, que é a primeira mitzvah oficial da Torá dada no Sefer Shemot?
a mitzvah de Pesach, da consagração de Pesach. Ora, se a Torá é um livro legislativo, por que não começou já no Sefer Shemot? Por que é necessário mencionar todo esse relato da criação? Comenta Rashi. Assim, as 7 nações de Canaã, que Israel posteriormente destruiria, não poderão alegar: vocês são ladrões, vocês roubam terras, porque de Hashem pertence a terra, Vechol Asher Ba, e tudo que há nela. Tudo que existe no mundo pertence a Hashem Kadosh Baruch Hu, e Ele dá a quem Ele bem quer. E assim foram criados os céus e a terra, e registrados no Sefer Bereshit, para que Israel não fosse acusado de ladrão, mas tivesse um testemunho que Hashem Kadosh Baruch Hu criou o mundo em sua plenitude, e Ele dá cada porção a quem Ele mesmo deseja. E existe algo interessante em como o mundo foi criado, porque ao segundo dia, e também ao primeiro dia, Hashem ele diz: Yehi Or, seja a luz, ou Yehi Rakia, e seja uma expansão. Hashem ele diz seja, não como um aspecto eu crio, mas como que seja. Por quê? Comentará, Hashem criou todas essas devidas coisas dos céus e na terra no primeiro dia, conforme está escrito Bereshit bara Elokim et. Essa palavra et é um complemento. Et hashamayim ve et haaretz. Comentará, ele criou as coisas do céu e as coisas da terra. Isso quando? Nesse primeiro relato da criação, ou seja, no primeiro dia. E depois, nos dias consecutivos, ele trouxe essas coisas que ainda não estavam formadas, mas suas essências devidas já haviam sido criadas. Portanto, ele diz seja, seja, seja. Ou seja, seja de algo que já existe, mas se forme exatamente como é. E assim foi-lhe atribuído um dia específico da sua criação, ou seja, da sua completude. Porque é impossível o indivíduo dizer que esse relato nos propõe uma ordem cronológica, porque é dito Veruach Elokim merachefet al pinei hamayim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, mas as águas não deveriam ter sido criadas no segundo dia? Então, como a Torá ela está em ordem cronológica aqui, logo a gente percebe que é impossível isso. Aqui não vem propor uma ordem cronológica da criação. Portanto, Hashem criou tudo no primeiro dia e depois ele trouxe a sua formação. Até mesmo os grandes luzeiros, o Sol e a Lua, eles foram criados no primeiro dia e foram posicionados no quarto dia. E assim se manifesta o relato do Bereshit. Hashem ele diz seja, seja e seja, de algo que já foi formado. Nota-se também que está escrito Bereshit, não Berishoná. O termo Bereshit ele denota um princípio, mas não uma sequência. Mas Berishoná, como primeiro criou Hashem, Deus, na verdade, os céus e depois a terra, isso seria uma sequência. Mas a gente nota que não é assim a ordem da criação. E comenta Rashi também, Bereshit bara, no princípio criou. Deus, Eloquim, o atributo de justiça, ele cria. Ora, sabemos que esse nome Eloquim, Deus, que significa autoridade, é um nome de juízo. Por que Hashem ele criou o mundo com esse atributo de juízo? Ora, Rashi diz que Deus criou o mundo com um planejamento de que ele fosse estritamente justiça, que ele fosse rigor, mas ele viu que ele não subsistiria. Então, no Bereshit, no segundo capítulo, ele adiciona o seu nome tetragrama, que é o Hashem. Criou o eterno Deus, Hashem Eloquim, justiça e misericórdia, misericórdia e justiça. Subse-entende aqui também Bereshit bara Eloquim, no princípio criou Eloquim, no princípio criou Deus. No princípio algo criou Deus. Quem criou Deus? Subse-entende o tetragrama sagrado.
Hashem Kadosh Baruch Hu criou o aspecto de Elohim. Ele criou a sua autoridade, uma forma entendível de o homem compreendê-lo. Ora, como compreenderíamos aquele que é infinito, chamado Ein Sof? Ele nos precisa dar um conceito, um tato, para que possamos minimamente poder compreender o que ele é em sua infinita grandeza. Bezrat Hashem. E assim, no princípio o eterno criou Deus. No princípio o todo, o infinito, criou o conceito de Deus. E isso que consta na Torá poderia dar ao herege uma razão para dizer que o mundo é Chas v'Shalom, regido por vários e diversos deuses. Portanto, a narrativa da Torá diz Bereshit bara Elohim. No princípio, o singular criou Elohim. Bara está na conjugação do verbo de criou. Ele criou no singular Elohim. Ele criou as forças da natureza. Ele criou as suas autoridades. Portanto, é essencial a gente ter essa compreensão e não dizermos simplesmente que no princípio criou Deus por um aspecto vago de sentidos e interpretações. Bezrat Hashem, quão grandiosa essa paraxá. Eu queria deixar registrado aqui, pelo menos, os comentários desse primeiro pasuk. Já deram quase 10 minutos. Bezrat Hashem. E prossigamos com os próximos parashiot, sempre com o pé, o Ekev, na Parashat Bereshit. Bezrat Hashem, Shalom Vracha e Hitraot.